Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver Melhor com Crescoe, falando de inúmeros assuntos que nos ajudam a viver melhor, com mais consciência, com mais tranquilidade, com mais generosidade e amorosidade nos nossos corações. Hoje iniciando um tema tão lindo e um tema ao qual eu me dediquei durante muito tempo na minha vida. Tem muito material produzido por mim lá no meu canal do YouTube sobre esse tema que é numerologia cabalística. Então eu reservei essa semana inteirinha para nós conversarmos sobre esse assunto. Entender o que é a numerologia, o que ela pode fazer para nos ajudar, quais são essas diversas numerologias que nós temos, que existem hoje, cabalística, pitagórica, quântica, universalista, enfim, temos aí um contexto com muitos sistemas numerológicos que nos ajudam a compreender melhor quem nós somos, compreender melhor esse mundo em que nós vivemos e como é que a gente pode fazer para usar esses conhecimentos para viver melhor, para ser melhor, né? Para estar melhor neste mundão de Deus. Então, esse é o nosso tema dessa semana. Sempre os primeiros minutinhos, deixa eu colocar aqui, conferir, para ver quem é que está online, se a gente vai ter perguntas. Deixa eu já colocar aqui no nosso vídeo. Ai, vamos tirar o som para não dar eco. Ok. Agora sim, quem é que tá aqui comigo? Ó, o Juliano Vieira. Ai, para. Pronto, Juliana Vieira está aqui conosco, seja bem-vindo, Juliano. A linda Jussara já está aqui conosco, seja bem-vinda. Todos aí nesse momento, então, compartilhando o nosso programa, curtindo, deixa o seu like, sempre curtindo a página da Rádio X40 para que muitas outras pessoas também possam nos encontrar aqui e se beneficiar dos nossos conteúdos. Mas vamos lá, sem delongas, falando sobre o nosso tema que é a numerologia, né? O que é a numerologia? O conceito em si é muito simples, né? Numerologia nada mais é que um sistema de conhecimento, de representação através de números das energias e das forças, dos poderes e dos mistérios divinos. E entenda por mistérios, quando eu falo mistério divino, não é algo que é escondido, que é oculto, que né, não é esse sentido de misterioso, mas no sentido de realização, né, de forças divinas, que às vezes nos escapam à visão, né? Nos escapam à visão física, mas que as forças, as energias, elas agem, elas acontecem, independente de nós conhecermos ou não. Elas estão ali em funcionamento e por isso que muitas vezes nós usamos esse termo mistérios divinos, né? Mas uma vez que a gente se dedica ao estudo, uma vez que a gente se dedica ao conhecimento, isso deixa de ser oculto e a gente passa a compreender, a viver, a sentir, a pensar e a ver a ação dessas energias divinas em nós e na nossa vida por meio das situações que nós vivemos. O que a numerologia faz? Ela estuda esses movimentos da vida, ela estuda essas leis divinas, ela estuda essas energias que sustentam a nossa evolução e elas vão se conectando, juntando essas informações. Ai, mexi aqui na câmera, dei um chute aqui na câmera. A gente vai juntando essas informações e a numerologia faz então, ou usa os números como a representação de um conjunto então de características, de informações e de padrões energéticos que se traduzem por nós em comportamentos, em forma de pensar, forma de sentir, de ver o mundo e etc. Né? Então não tem nada de misterioso ou de muito
de difícil compreensão. A numerologia, ela compreende, então, o conhecimento dessas energias que nos influenciam através da compreensão pelos números. Então, quando eu falo assim, a Cris é uma pessoa que é muito número 1, quer dizer que a Cris tem características de liderança, de iniciativa, de ímpeto. A Cris não tem medo de chegar e falar na frente de um montão de gente, porque ela se sente confiante. Geralmente o número 1, né, tem uma autoconfiança intrínseca a ele. Então a gente conhece muitas características por esse código numérico, né? Esse código numérico a gente já entende lá desde a antiguidade. Então a numerologia não é algo criado agora, né? Isso já existe desde muito tempo, desde a antiguidade, filósofos antigos. Antes de filosofia, algumas pessoas têm como referência do início dos estudos ou dos conhecimentos de numerologia com Pitágoras, que foi um grande filósofo, matemático, cientista, né, médico. Então ele entendia da vida, ele observava a vida e estudava a vida. E ele, dentro do seu conhecimento e dos seus estudos, ele foi compreendendo que tudo que existia no universo existia em padrões, e esses padrões poderiam ser compreendidos através da matemática. Então ele foi um dos principais estudiosos antigos que já dizia pra gente, olha, a evolução, a vida e a compreensão do divino, ou seja, Deus, pode ser explicado pela matemática. E ele começa então a trazer de uma forma mais abrangente e popular um conhecimento que já existia. Então, Pitágoras, para alguns numerólogos, não foi o criador da numerologia, mas sim o grande estudioso e decodificador desses conhecimentos e que permitiu, através dos seus estudos, esses conhecimentos, então, abrangerem aí mais pessoas. Quem tivesse ali dentro daquele grupo de estudiosos teria um conhecimento a essa ideia, né, de que tudo poderia ser representado pelos números. Bom, não é preciso a gente caminhar e estudar muito para entender que os matemáticos, então, compreendem isso aí muito bem, porque a gente sabe, quem conviveu com seus professores de matemática, quem, né, se entregava a estudar isso, os matemáticos falam, tudo é explicado pela matemática, tudo, absolutamente tudo. As principais fórmulas físicas, químicas, hoje estudadas pela ciência, pela medicina, elas precisam da matemática para serem compreendidas, né? E a matemática, ela está presente até mesmo na compreensão das leis que regem o nosso universo, a nossa evolução. Com o passar do tempo, entra aí um outro componente, que é o componente da física quântica, e que vai entender formas e compreende teorias e princípios de entendimento que vão além do que é físico, palpável, né? Então, sim, a numerologia, ela evolui e cresce com esse conhecimento, e hoje também tem um braço aí da numerologia que os numerólogos acabaram chamando de numerologia quântica. Que essa numerologia quântica, para mim, na minha humilde opinião aqui como numeróloga
pequenininha, que não sou a grande especialista, né? E não atuo exclusivamente com numerologia, mas dentro daquilo que eu já pesquisei, a numerologia quântica é a compreensão dessa numerologia pitagórica com a numerologia cabalística, que eu vou falar mais profundamente mais adiante, que é a minha base, né? Numerologia cabalística, e a junção dessas duas numerologias, cabalística e pitagórica, dão origem, então, ao que a gente chama de a numerologia quântica, com esta compreensão do ser em potencial. Tá? É muito interessante, vai ficar mais claro daqui um pouquinho e a partir dessa semana que a gente vai aprofundar bastante esses conhecimentos. Só para vocês terem uma referência e saberem por que tem tanto tipo de numerologia diferente. Mas voltando lá, falando então da numerologia cabalística. Eu falei para vocês que Pitágoras, então, traz esse conhecimento, ele sistematiza esse entendimento de que tudo no universo pode ser explicado pela matemática, ou seja, pelos princípios numéricos. Tá? Quem estuda ciências da computação, quem estuda informática, sabe que tudo é composto por códigos, e esses códigos eles são numéricos, códigos binários, e isso cresce e evolui para outros princípios, mas enfim, a base de tudo é a codificação através dos números. Então existem padrões. E eu falei que Pitágoras estudou isso, traduziu numa linguagem que fosse compreensível para pelo menos alguns de nós, só que ele não foi o primeiro que falou isso, porque já existia um sistema um pouco mais antigo que vem e pra gente aparece através da numerologia cabalística, de uma cultura muito mais antiga, que é a cultura a qual Pitágoras pertencia, né? Ali uma cultura grega. Então, nesse conhecimento mais antigo da numerologia cabalística, já se compreendia que energias que envolviam o universo poderiam ser representadas por letras, e essas letras poderiam ter representações numéricas, né? Quando a gente pega, por exemplo, e a base da numerologia cabalística, ela vem dos estudos e do conhecimento das letras hebraicas. E quem vai estudar um pouquinho sobre simbologia, sobre linguagem, né? As letras hebraicas, elas são carregadas aí de um significado energético muito forte. Muitos símbolos que nós usamos hoje, até hoje, e mesmo aqui na nossa cultura ocidental, né, basicamente cristã, a gente ainda usa muitos símbolos que vêm a partir da escrita hebraica, das letras hebraicas. Então, a forma das letras hebraicas, né, os ângulos, as pontuações, né, a forma com que ela é escrita, ela carrega em si todas as informações energéticas específicas daquela letra, né? Quando a gente vai compreender isso do ponto de vista numerológico, a gente compreende que cada letra possui a sua referência ou a sua contraparte numerológica. É uma forma de representação, né? A gente entende que esta energia desta letra a gente vai representar com este número. Né? A partir do ângulo das formas, a partir da geometria sagrada, que foi o que lá na frente Pitágoras foi decodificando, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma colmeia, ela cresce num formato ali, numa energia hexagonal, ou seja, 6 lados, né? Então, quando eu tenho ali 6
lados, então hexágono, então é tudo que tem um padrão energético hexagonal está relacionado, por exemplo, com esse número 6. Desses 6 lados, a quantidade de ângulos que existem nesse formato. Então, muito da numerologia está relacionado com isso, com a representação energética, com a geometria sagrada, com o padrão de crescimento e de evolução de tudo que existe. Isso é para vocês terem uma ideia do quanto é bonito esse conhecimento. Na prática, gente, aqui para mim, para você, para nós que estamos aqui lidando na prática, o que é importante compreender? Que os números, eles vão trazer toda a representação das energias que envolvem a nossa vida, que envolvem o nosso ser e que nos ajudam a evoluir. Então, eu dei o exemplo lá do número 1, vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar o exemplo do número 2. O número 2 traz uma energia de parceria, de comprometimento, de trabalho em equipe, de companheirismo, tá? Então, quando eu digo assim, a pessoa tal, o fulano de tal é um número 2 nato, eu tô dizendo que esta pessoa, esse fulano de tal, tem uma energia de trabalho em equipe muito boa. É uma pessoa que vai ser ali parceiro, que vai estar, sabe aquela pessoa assim, poxa, olha, o que tiver que fazer, a gente pode contar com o fulano. Porque o fulano não importa, ele tá sempre pronto para ajudar, ele tá sempre pronto para ali se, né, tá com a gente na hora boa, mas na hora ruim também. O que eu precisar, eu sei que eu posso contar com o fulano, porque ele tá disposto. Isso é o número 2, né? Ele tá ali, tem essa energia de parceiro, de vamos fazer junto, vamos que eu te ajudo, né? É uma pessoa que não vai ficar brigando para ter razão o tempo todo. Ela sabe que para um grupo, para um coletivo andar bem, às vezes a minha opinião fica em segundo plano, porque de repente a opinião do outro, a forma de pensar, a sugestão do outro é melhor para o grupo. Então, o que eu acho não é tão importante para o coletivo, para o grupo. Então, esse número 2 também tem essa energia. E a partir disso, a gente vai conhecendo, então, todos os aspectos que envolvem a nossa vida e também as situações, né? Quando eu compreendo essas energias através dos números, eu posso estudar e a numerologia tem formas de compreender qual é a energia que está girando na minha vida em um momento específico da minha vida. Vamos supor, a Cris está com 40 anos de idade. Então agora, aos 40 anos da Cris, qual é a energia que está transitando na vida da Cris? Né? Qual é a energia que está aqui no meu entorno nesse período dos meus 40 anos? A energia que está em torno da Cris nesse momento dos 40 anos é uma energia 6. Muito bem. Então, a Cris, sabendo disso, ela já vai ficar preparada para o quê? Para aproveitar da melhor forma essa energia, para fazer o que ela precisa fazer no seu dia a dia, nas suas tarefas, nas suas responsabilidades. E também vai tomar cuidado para não cair nas armadilhas da vida, das situações que podem fazer com que ela tenha dor e sofrimento neste padrão de energia 6. Que padrão é esse do 6, por exemplo? É o padrão da energia familiar, do acolhimento, da proteção, do aconchego. Se eu sei que neste momento da minha vida, por exemplo, né, eu estou vivendo uma energia externa, ou seja, nos ambientes, nesse meu período de tempo, eu estou vivendo uma energia 6,
Eu sei que eu tô com uma energia muito boa, propícia para quê? Para reorganizar as coisas da minha casa, para retomar contatos com familiares, para fazer as pazes com familiares, para fazer reorganizações familiares, ou seja, tudo aquilo que envolve família. Casamento é um ano muito bom, né? Quem vive um ano 6, por exemplo, vive um ano muito propício para uniões, casamentos, né? Por outro lado, eu também vou ficar atenta para não cair nas armadilhas que possam me prejudicar nesse meu ambiente familiar. Então, assim, eu estou vivendo um ano 6, então eu vou viver em equilíbrio. Ai, ver aquele parente chato me visitar na pandemia, sabe que eu não estou recebendo ninguém aqui em casa. Eu vou respirar fundo, vou me reconectar com a energia 6 em equilíbrio, em harmonia, para quê? Para evitar dar lá um pontapé, ou ser grosseira, né? Fazer alguma coisa que eu entre em desarmonia com esses membros da minha família, né? Então, quando nós conhecemos a nossa numerologia, nós também estamos mais preparados para lidar com todas as situações que nos envolvem. É muito interessante isso, né? Uma das características também da numerologia cabalística, né? Como a base de conhecimento desse estudo de numerologia cabalística é a cabala, ou seja, os conhecimentos hebraicos dessa tradição hebraica muito antiga, né? A gente compreende que uma outra, deixa eu pegar aqui, ó, este outro conhecimento, quem gosta dos oráculos, que foi o tema, né, da semana passada, aqui nós temos o tarô, né, os arcanos maiores do tarô. Este conhecimento dos arcanos maiores do tarô, deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Essa cartinha aqui do tarô, ó, tem uma letrinha aqui embaixo, uma letra hebraica, né? Então aqui, ó, cada carta, cada um dos 22 arcanos maiores do tarô tem a sua correspondência com uma letra do alfabeto hebraico, ó. Cada arcano tem a sua correspondência com uma letra hebraica. Então, a numerologia cabalística tem a mesma base de referência, de conhecimento, de padrão de energia dos arcanos do tarô. A base é a mesma, é a cabala. Então, o tarô, ele é muito mais, esses conhecimentos muito mais antigos do que às vezes a gente supõe ou compreende, tá? Então, dentro da numerologia cabalística, a gente também consegue fazer um trabalho de conexão de informações. Eu faço cálculos numerológicos com os números para entender a vida de cada pessoa, as energias que vibram mais intensamente em aspectos da vida daquela pessoa. E eu também consigo fazer um estudo relacionado com os arcanos do tarô para compreender através da simbologia do tarô as forças que estão atuando na vida daquela pessoa, que estão dando base, que estão dando sustentação e que atuam em períodos específicos na vida daquela pessoa. E aí a gente consegue ter aí um conjunto de informações muito boas para a gente ter base e referência para dizer para onde que eu vou na minha vida, né? O que é que eu tenho que fazer nessa minha vida? Responder aquelas perguntas filosóficas, né? O que é que eu vim fazer aqui? Né? Para que eu encarnei? Por que eu tô sofrendo? Por que eu vim numa família tão difícil? Por que tudo isso aconteceu comigo, né? Esses porquês.
Muitas vezes, quando a gente começa a estudar a numerologia, a gente vai encontrando as respostas para essas indagações pessoais, íntimas, filosóficas da nossa própria existência, né? E também compreendendo caminhos. Tá? Então, não basta só eu entender por que disso, por que daquilo, mas o principal é ter e usar a numerologia, e no meu caso eu uso a cabalística, né? Usar a numerologia cabalística como um grande orientador para tudo aquilo que a gente veio fazer e precisa ali cumprir. Para aquelas perguntas, será que eu estou no caminho certo? Se eu não estou, qual é o melhor caminho? Que profissão eu devo escolher? Para que lado eu devo olhar? Né? Quais são as minhas energias nesse aspecto da minha vida, de propósitos de vida, né? Por que nesse momento eu não estou conseguindo realizar aquilo que eu quero realizar? Pessoas às vezes que chegam aqui no consultório dizendo assim, Cris, a minha vida parecia estar tudo bem até o ano passado. Do ano passado para cá parece que esculhambou tudo que eu faço não dá certo, fiquei desempregada, não deu nada certo, tô brigando com a minha família, enfim. E quando a gente vai estudar os movimentos das energias na vida daquela pessoa, a gente compreende ali qual é a lição que esse momento está trazendo. Tá? Onde é que ela talvez não esteja compreendendo os caminhos para direcionar a sua vida. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Quando a gente chega nesse, eu estou explicando e falando, né, sobre a importância da numerologia, eu gosto sempre de trazer um exemplo. Uma vez eu estava entregando um mapa numerológico para uma pessoa, uma moça, mãe, né, ela tinha 2 filhos, casada, tinha perdido a mãe dela recentemente, ela tinha falecido a mãe, e ela estava num momento ali que ela estava frustrada, estava assim, contrariada com a vida, se sentindo sobrecarregada, porque ali tudo ficou muito pesado para ela depois que a mãe faleceu. Então a mãe era ali a pessoa que ajudava muito ela. A mãe levava os filhos dela para a escola, a mãe ajudava financeiramente, a mãe era uma pessoa muito forte ali de referência na vida prática dela, e ajudava muito no casamento, né? E ela morava na mesma casa, ela, o marido, os filhos moravam na mesma casa dos pais, né? Da mãe e do pai. Quando a mãe falece, ela teve que assumir todas aquelas responsabilidades, né? Pela sua família, pelos cuidados também do seu pai, já idoso, por tudo, ela teve que assumir. Quando eu fui fazer a entrega, isso eu não sabia, né? Essa realidade eu não sabia. Essa realidade eu descobri na hora do atendimento, porque quando eu estava entregando o mapa numerológico e falando para ela, né, que uma das principais energias que estavam muito presentes na vida dela era a energia número 1, a necessidade dela tornar a fazer, a ter esse papel, assumir o papel de liderança. Ela não podia ficar delegando, era um aprendizado da vida dela, era esse, ela se posicionar, ela tomar a frente, ela ter iniciativa. E aí foi que ela disse assim para mim, ela me contou tudo que ela estava passando, aí ela contou toda essa história dela, né? E ela disse, realmente, Cris, agora sou eu que tenho que fazer tudo. Eu não posso contar com meu marido, porque quem tem que decidir sou eu, quem tem que fazer as coisas sou eu que tenho que mandar, ele só faz se eu mandar, senão ele não toma iniciativa. E eu disse para ela, porque o aprendizado é teu, né? Ele tem outros aprendizados, enfim, ele tá dentro do caminho de evolução dele, o teu caminho de evolução é esse. Não é à toa que você se aproximou, se apaixonou e casou com este homem, né? Porque ele seria o ideal para te
permitir viver o teu caminho de aprendizado. E se ele passa a tomar à frente a liderança, ele está impedindo o teu crescimento e a tua evolução. E ela, mas eu não quero, eu quero que ele faça por mim, eu quero que ele leve as crianças na escola, eu não quero mais ter que decidir as coisas, eu não quero. Ou seja, ela entrou num ciclo na vida dela de negar o aprendizado, daquele sentido, daquela energia, né? Ela não quer. Eu não quero. Eu quero voltar, ficar em casa, eu quero de manhã poder ir no cabeleireiro, à tarde eu trabalho, eu não quero ter que me preocupar de ir buscar as crianças na escola, de trazer as crianças da escola, que quem fazia isso era a mãe, que ajudava ela no dia a dia, né? E ela me falou com todas as letras, não quero. Enfim, o que foi interessante para essa pessoa, né? Ela compreendeu naquele momento. E para mim foi um grande aprendizado, porque também passei a compreender muito aquilo que eu já estudava, o que para mim era estudo. Quando a gente nega as nossas energias pessoais, quando a gente nega as nossas forças, ela tinha muita força para liderar. Tava nela, porque não era para ela, não era só um caminho de aprender a liderar. Ela era uma líder natural e ela não queria exercer a sua liderança. Então, sim, nós temos livre arbítrio e nós podemos negar as nossas energias. O que o mapa numerológico foi trazendo para essa pessoa? A compreensão de que toda ação de livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio nossa, traz uma consequência. Ou seja, nós acabamos assumindo a responsabilidade pelas consequências dos nossos atos. Né? Eu tenho um talento lideral para liderar e para tomar a frente das situações. No momento em que eu digo eu não quero fazer, eu não faço, a consequência maior é o quê? Eu vou murchando, a minha vida vai perdendo sentido. Por quê? Porque eu não estou vivendo a minha verdade. Eu já não estou vivendo mais as minhas forças, né? Tudo isso a numerologia nos ajuda a ver, a compreender, a identificar, né? E, consequentemente, também nos ajuda a identificar tudo aquilo que a gente tem e nem sabe que tem. Nem sabe que existe aquela força dentro da gente, né? No caso dela, ela identificou que aquilo era uma energia, mas disse não quero, negou. Mas quantos de nós passam uma vida inteira sem compreender as suas forças, as suas potencialidades, né? As suas virtudes? Então, se a gente tivesse que falar, para que serve a numerologia na nossa vida? Serve para a gente se compreender melhor, serve para a gente identificar as nossas virtudes, as nossas forças, serve para a gente também ficar mais consciente das nossas necessidades de crescimento, de evolução. No mapa numerológico, assim como eu tenho acesso a informações de forças e virtudes, eu também, por outro lado, tenho acesso a informações de quais são os aspectos que eu preciso me desenvolver mais, que eu preciso aprender, que eu preciso conhecer mais. Então a gente olha para esses nossos dois aspectos e diz, olha, isso aqui é tudo que eu ainda tenho que caminhar mais, mas eu tenho tudo isso aqui de força para me ajudar a alcançar aqueles objetivos, né? Então nós nos tornamos mais conscientes de quem nós somos, né? Daquilo que está dentro de nós. Então, o grande objetivo, eu digo que a numerologia é uma grande ferramenta de autoconhecimento e nos ajuda a nos reconectar com essas virtudes internas, que a gente poderia chamar, né? A gente aprende a se reconectar com a nossa essência, com tudo aquilo que vibra de mais puro e que às vezes a gente nem sabe que existe aquilo dentro da gente, né? E não é à toa que a numerologia é uma das ferramentas com as quais eu trabalho,
para a gente identificar esses caminhos de vida, né? Se a gente vai por esse caminho e entende a numerologia dessa forma, é claro que, pegando o gancho aqui do nosso programa Viver Melhor, né? A numerologia cabalística é uma forma de entrar em contato com essas nossas virtudes, então tudo aquilo que tem de mais puro, de força, de bonito dentro de nós, e se eu aprendo a usar essas forças na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, a consequência disso é que eu vá cada vez mais vivendo mais livre, mais liberta, ou seja, mais em paz com a minha jornada. Eu vivo num sentido mais harmônico comigo mesmo e com as situações que me rodeiam. Eu passo a lidar melhor com os familiares, aqueles difíceis, aqueles, né, com aquelas relações mais difíceis. Eu passo a lidar melhor com aquelas relações profissionais complicadas, ou eu faço uma coisa que eu não gosto, eu estou trabalhando numa coisa que eu não gosto, que não me satisfaz. Então eu começo a ver caminhos, como é que eu posso sair dessa condição, ou como é que eu posso mudar. Eu passo a encarar a vida com mais leveza. Por quê? Porque eu enxergo caminhos, porque eu olho com mais clareza sobre as coisas. É como se a gente colocasse, né, o óculos para começar a ver a nossa vida com uma visão mais limpa, menos distorcida, com menos sombras, né? Eu lembro que quando eu cheguei no oftalmologista, minha queixa era dor de cabeça só, porque eu enxergava e eu não me dava conta que eu não estava enxergando tão bem quanto eu poderia. E quando ele coloca a lentezinha no meu olho e ele diz assim, agora, Cris, como é que tá? Eu falei assim, eu tô enxergando, porque não é que eu não enxergasse, eu enxergava todas as letras, só que eu enxergava com um sombreadinho. Então eu estava enxergando a sombra. Quando eu passo a colocar a lente, eu deixo de enxergar a sombra e eu enxergo só a letra, né? E usar a numerologia cabalística nos ajuda a, em vez de enxergar as sombras, eu enxergo quem eu sou. Eu enxergo a situação. Então a gente passa a direcionar a nossa força para soluções, para aquilo que é bom. Eu tiro o foco da sombra, eu tiro o foco da dificuldade, eu tiro o foco da dor e do sofrimento e direciono o meu olhar com a lente do conhecimento para tudo aquilo que vai me fazer estar bem, estar melhor, crescer, evoluir, encontrar caminhos, né? Esse é o grande objetivo de usar a numerologia, no meu caso a numerologia cabalística, para encontrar caminhos para a nossa vida, né? Como é que eu faço tudo isso? Como é que a gente consegue, Cris, no dia a dia usar a numerologia? Eu uso uma ferramenta que eu acredito, né, a principal ferramenta da numerologia cabalística, que é o mapa pessoal numerológico cabalístico. Então, eu acredito que quem está assistindo aqui já deve ter ouvido falar em mapa astral, por exemplo, né? Que é aquele mapa, a gente faz um mapeamento de onde os astros estavam localizados na nossa vida quando a gente nasceu, ou em determinado período da nossa vida. O mapa numerológico é muito parecido, muito parecido. Só que em vez da representação ser a partir dos astros, né? Então a gente não usa astronomia como parâmetro, nós usamos os números como parâmetros de referências para entender. Então, no dia que eu nasci, com o nome que eu recebi, o nome da família,
quais são as energias que vão atuar na minha vida e que representam quem eu sou, ou seja, a manifestação da minha essência no universo nesta encarnação. Então, a partir dali, eu tenho as referências dessas energias. Porque o meu nome é a manifestação da minha essência nesta vida, né? Então, o meu nome completo, Cristina Cardoso Schwinn. Então, Cardoso vem de mãe, Schwinn vem de pai, Cristina foi o nome que escolheram para que me representasse, né? Então, quando isso, observa na sua vida, né, com o seu nome. Apelido de Cristina é Cris, então eu vou usar o Cris, é o nome que eu uso hoje, né, Cris. Quando alguém na rua chama assim, Cris, eu viro para olhar. Mas não era comigo, era com a outra Cris, mas automaticamente a gente olha. Faz o teste, tenho certeza que você já passou por isso, principalmente quem tem nome comum, que nem eu tenho, né? Quando a gente tem um nome comum, a gente ouve chamando o nosso nome na rua, a gente olha. É automático, é instintivo. Por quê? Porque é a nossa representação. Ou seja, a nossa essência, nosso eu superior, né? Enfim, a nossa essência, ela se manifesta no mundo físico nesta encarnação através deste nome que nós recebemos, né? E nós carregamos a energia dentro de nós daquele dia, daquele mês, daquele ano em que a gente deu a primeira inspirada. Quando a gente coloca o oxigênio aqui da terra para dentro do nosso pulmão, naquela primeira respirada, que é ali o marco, que é o momento em que é marcado a hora do nascimento, é esse primeiro momento ali de respiração e choro dessa criança. Então, quando a gente inspira, põe aquele ar para fora, a gente tá colocando para dentro, né, do corpo, a gente tá fazendo o quê? A gente tá se preenchendo daquelas energias que estão mais ativas naquele momento do nascimento. E pela numerologia a gente vai compreender então. A Cris nasceu no dia 22. Quais são os aspectos de energias que estavam mais fortes e que a cada dia 22 eu me renovo daquelas energias que me receberam nesta encarnação. Por isso que eu brinco, né? Aqui na minha família, todo mundo já sabe, os amigos mais próximos, que por mim eu não comemorava aniversário, eu comemorava mesversário. Porque todo dia 22 eu me renovo daquelas energias, é uma renovação de ciclo na minha vida. É como se eu tivesse todo dia 22 me reconectando com aquelas forças que me receberam para esta encarnação, né? Então, a partir de nome completo e data de nascimento da pessoa, é que a gente vai fazer todo o estudo da vida daquela pessoa e das energias que vão atuar na vida daquela pessoa até o momento que ela vai desencarnar. Então, durante todo este período, o que é que está girando de energia na vida daquela pessoa? Em vários aspectos, né? Então, se lá no mapa, né, astral a gente tem ali 12 casas, mais alguns aspectos planetários diferentes, tem transições, tem nada. Eu não sou especialista, né? Quem sabe eu já convidei uma amiga que entende muito de astrologia para um dia vir falar aqui no nosso programa Viver Melhor sobre astrologia. Eu sou curiosa, né? Ela vai poder explicar melhor, mas enquanto lá a gente tem esses aspectos, dentro da numerologia cabalística, nós estudamos 25 principais aspectos da nossa vida.
Que aspectos são esses, né? Aspectos de a forma como eu me mostro no mundo para as pessoas, a forma como as pessoas me veem, né? A forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma, o que me motiva, quais são as minhas energias de motivação, né? Aspectos que referem vidas anteriores, né, encarnações anteriores, ou seja, quais são as energias que estão vindo comigo através de todas as minhas encarnações. Aí a gente tem tendências ocultas, a gente tem lições kármicas, a gente tem dívidas kármicas. Então são aspectos que vêm conosco, né, através das encarnações. Nós estudamos, enfim, são 25 aspectos diferentes que a gente estuda dentro de um mapa pessoal para compreender as nossas forças, as nossas virtudes, mas também as nossas necessidades de aprendizagem e evolução nesta vida. Até chegar o momento da gente olhar todos esses aspectos e ter elementos para respirar fundo e arregaçar as mangas e dizer, bom, eu tenho todas essas forças, então vamos trabalhar para aprender logo o que a gente precisa aprender, para não precisar repetir a lição, para não precisar voltar na próxima encarnação com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é exatamente isso. A gente passa de encarnação em encarnação fazendo lá como a minha cliente, né? Eu não quero viver isso. Eu me nego a ser líder da minha própria vida e da minha família. Eu não quero. E temos livre-arbítrio para isso, mas em algum momento eu vou ter que fazer. Se eu não fizer hoje, tem problema, eu volto numa próxima para fazer isso, né? E nós mesmos escolhemos. É escolha nossa, não é castigo, né? Não é porque Deus quer que a gente sofra, não, nós escolhemos esse caminho de aprendizado, por quê? Porque nós compreendemos, né? Enfim, mesmo que quando a gente chega aqui e queira evitar certos conflitos, né? A numerologia ajuda a gente a entender tudo isso na nossa vida, né? Então, eu falei do mapa, eu fiz aqui um passo a passo que eu ia falar. O que é interessante quando a gente fala de numerologia, e eu já quero já ir definindo aqui os nossos próximos dias, né? Para você que está aqui conosco e vai continuar na nossa semana com esse tema de numerologia. Eu vou falar amanhã para vocês sobre os números, para vocês compreenderem o que é o número 1, o que é o número 2, o que é o número 3. Eu vou apresentar para vocês a tabela numerológica que a numerologia cabalística utiliza, né? Amanhã a gente vai falar detalhadamente, eu vou falar sobre números mestres, o que são esses números mestres, o que eles fazem por nós e o que eles representam na nossa vida, né? Números mestres, aqueles números repetidos, né? 11, 22, 33, 44, 55, 77, 88, 99. Então, esses números mestres, né? O que eles representam na nossa vida. Vamos falar na quarta-feira sobre numerologia e relacionamento. Vou falar para você, ensinar para você a fazer o cálculo do seu número de expressão, seja um número que rege os meus relacionamentos, para que você faça aí na sua casa o seu cálculo e com o conhecimento que a gente vai ver amanhã, você já vai saber o que significa cada número. E é muito interessante quando a gente faz da nossa família, né? Um spoilerzinho para quarta-feira. Vamos supor, o meu número de expressão, meu número de relacionamento é 3.
Claro que vocês aqui, eu tô apresentando, né? Tô num programa de rádio, número 3 tem a ver com comunicação. Gosta de falar, gosta de pessoas, gosta de se relacionar, gosta de se comunicar. Não só falar, comunicação em todos os níveis, né? Tem pessoas que se comunicam bem pela escrita, serão grandes escritores, jornalistas, literatos, né? Enfim, o número 3 está ligado à comunicação e a relações sociais. Então, gosta de estar com gente, gosta de falar com gente, gosta de se envolver com gente, faz amizades com facilidade, né? Então, a minha forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo é esse número 3, é desta forma, é ágil, é dinâmica, eu falo com todo mundo, não tem problema para falar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, e conversa mesmo. É assim, a minha forma, a minha energia que envolve os meus relacionamentos é essa. Vamos supor que eu tivesse dentro da minha família, por exemplo, um irmão, uma irmã, que o seu número de relacionamento fosse 7. 7 é uma energia mais introspectiva, é para dentro, é de autodesenvolvimento, é de profundidade para dentro. É um número que fala de uma energia bem perfeccionista, da sabedoria. Então imagina um possível conflito. A Cris que se relaciona, quer falar, quer conversar, a Cris é daquela que chega depois de um dia de trabalho em casa e quer saber o que aconteceu, quer contar o que houve, quer contar o que aconteceu, o que encontrou, o que fez, e pergunta pro seu irmão ali, pro marido, imagina, né, casais são muito diferentes, e vai lá, e tu, o que tu fez, o que aconteceu, e tá ali a irmã, o marido, o irmão, o pai, a mãe em casa. Ah, tá tudo bem. Não fala muito, não é pra fora, porque é mais pra dentro. Ele viveu, ele fez, tá tudo certo, né? Então, às vezes, os conflitos de relações vivem aí, nesse jeito de ser diferente e às vezes na dificuldade da Cris de compreender por que aquele irmão, aquela irmã, aquele marido é tão calado, não gosta muito de contar as coisas, né? Parece uma pessoa mais para dentro. Então, aí vivem muitos conflitos. Isso a gente vai poder fazer o cálculo para toda a nossa família, para compreender como nós nos relacionamos, né, entre si. Como é que eu posso aprender sem perder a minha energia, sem ir contra o meu jeito de ser, mas a compreender como me relacionar melhor com aquele outro que é tão diferente de mim. E como é que eu posso ajudar o outro a também se abrir um pouco mais nesse exemplo, né? Então, eu sou muito aberta, o outro é muito fechado. Como é que a gente consegue encontrar um equilíbrio, né, entre a minha expansão para fora e o recolhimento do outro nas suas relações, né, na forma de se relacionar com as pessoas? É bem interessante, a gente vai falar bastante sobre isso na quarta-feira. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre os nossos propósitos de vida. Eu vou ensinar você a fazer um cálculo para encontrar o que dentro da numerologia a gente chama de missão de vida, para ajudar a gente a compreender quais são os meus propósitos nessa encarnação, a responder aquelas perguntas assim: para que eu tô aqui? O que eu vim fazer neste mundo? Tá? Então, quinta-feira a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou ensinar você a fazer o cálculo de missão de vida, que vai falar, a gente vai falar bastante sobre propósitos de encarnação, o que eu vim fazer aqui, o que eu
vim aprender, o que eu vim desenvolver, quais são as minhas responsabilidades com esta minha encarnação, essa aqui que eu tô vivendo agora. E na sexta-feira, para fechar nossa semana de numerologia, nós vamos falar sobre numerologia, sobre caminhos de vida pela numerologia, ou seja, é o que a gente chama dentro do mapa pessoal de destino de vida. Vamos entender o que é destino. Destino existe mesmo? Se destino é fixo, tem gente que acredita, né? Ah, tá escrito. Se tá escrito é porque vai acontecer. Ah, eu não posso mudar. Outras pessoas acham, não, destino é a gente que faz. Eu posso mudar o meu destino. Outras pessoas ainda dizem, ah, não, tem coisas que eu não posso mudar, tem coisas que são fixas, que vão acontecer, mas tem outras coisas que eu consigo mudar. Então a gente vai falar bastante lá na sexta-feira sobre destino de vida, o que é isso, a visão que a numerologia cabalística tem sobre essa palavra destino e o que ela representa. Eu vou ensinar você também a calcular o seu número de destino de vida e a compreender como é que a gente pode caminhar por este caminho energético harmônico. Eu costumo dizer, né, que o destino de vida, esse número, ele é um dos mais importantes. Porque se a gente compreende o nosso número de destino e a gente trabalha, a gente vive, a gente pensa, a gente sente em harmonia com este fluxo de energia, eu vivo em paz. Por maiores que sejam as minhas dificuldades, por maiores que sejam os meus às vezes, sofrimentos na vida, né? As dificuldades da vida cotidiana, material, das minhas responsabilidades. Mas se eu estou em harmonia com este número de destino, eu deito a minha cabeça no travesseiro e deito em paz, eu deito tranquila. Não consegui resolver todos os meus problemas, mas eu tô no caminho certo. E a gente consegue viver num outro ritmo de vida. Então, fica com a gente até sexta-feira, porque tem muita coisa boa. Sempre. Vamos ver quem é que esteve aqui comigo, quem comentou. Ai, deixa eu beber um pouquinho d'água. A linda, olha a linda Jussara aí com coraçõezinhos. O William entrou aqui conosco hoje. Ó, a Andréia Viana tá aí. Boa tarde, amada. Olha o William aqui conosco. Vamos ver se a gente teve. Quem mais teve aqui? A Lene entrou. Seja bem-vinda, Lene. William falando, a importância dos números e da influência deles no caráter e no destino, ajudando no autoconhecimento. Conhecendo nossas potencialidades e fraquezas, teremos muito mais facilidades para encontrar o equilíbrio. É isso aí, contribuindo para o sucesso e a realização dos mais diversos aspectos da vida. Eu quero, faz para mim, faço. Faço sim. A Lene entrou. Enfim, é isso. Então a gente vai falar. Então, quem tá aí comigo, quem tá assistindo, já compartilha o dia de hoje. Venha amanhã às 13 horas, porque amanhã eu vou falar sobre os números. Então é muito importante, porque não adianta assistir lá sexta-feira o número de destino, quinta-feira o número de missão, quarta-feira o número de relacionamento, se a gente não conhece os números. Então o nosso programa de amanhã vai ser extremamente importante para a gente entender o restante da semana. Se não der para assistir ao vivo, entra durante o dia, na quarta-feira de manhã, antes do próximo programa que você vai assistir, assiste a de amanhã, tá? Vai ajudar a gente, vai facilitar bastante a sua compreensão dos seus números pessoais. E
convida seus amigos para assistir a gente. Eu quero lotar o nosso programa, porque esse conhecimento é maravilhoso, tá aqui gratuito para ajudar você, a sua família, para ajudar todas aquelas pessoas que te rodeiam, para todo mundo que quiser, tá aqui, né? A gente brinca, é de grátis, não dói, pelo contrário, só ajuda a gente a viver melhor. Então, curte o nosso programa, curte a nossa Rádio X40 e espero você amanhã às 13 horas no programa Viver Melhor com Cris Cole, falando sobre numerologia cabalística. Grande beijo, até amanhã.